A tinta Life Paint da Volvo aumenta a segurança nas estradas à noite. Este spray inovador torna objetos do dia a dia refletivos em condições de baixa luminosidade, oferecendo proteção extra para ciclistas, pedestres e turistas em ruas escuras. A Volvo criou a Life Paint para combater os perigos da má visibilidade à noite. Você pode aplicá-la em bicicletas, roupas e mochilas, sem alterar a aparência. É ótimo que ela dure até uma semana e seja lavável, tornando-a prática e fácil de usar. Imagine andar de bicicleta em uma rua pouco iluminada e, de repente, seu equipamento brilha nos faróis dos carros que se aproximam, alertando os motoristas sobre sua presença. É isso que a Life Paint faz. Melhora a visibilidade, sem abrir mão do estilo. Ao desenvolver esse produto, a Volvo não está apenas vendendo carros, está promovendo a segurança nas estradas e protegendo vidas. Com o aumento de acidentes noturnos, soluções inovadoras como a Life Paint são essenciais para aumentar a segurança nas nossas estradas. Então, por que não tornar seu equipamento mais visível com esse spray inteligente? Você já se perguntou como o gafanhoto muda seu comportamento? O gafanhoto tem uma habilidade incrível de existir em dois estados diferentes, solitário e em grupo. Quando estão sozinhos, esses insetos levam uma vida tranquila, comendo plantas sem se preocupar. Porém, quando as condições ficam favoráveis, como o aumento da população ou a falta de recursos, tudo muda. Eles se juntam em bandos, tornando-se gafanhotos gregários, que são muito mais agressivos e sociáveis. Esse comportamento em grupo não só altera sua atitude, mas também muda sua aparência. Eles ficam mais coloridos e robustos. Essa transformação é uma estratégia de sobrevivência, permitindo que dominem os recursos e evitem predadores. É um exemplo impressionante de como a vida pode mudar drasticamente de acordo com o ambiente, mostrando a adaptabilidade da natureza. Então, da próxima vez que você pensar em gafanhotos, lembre-se de que não são apenas insetos comuns, mas criaturas incríveis com habilidades extraordinárias. E se eu te contar sobre as propostas dos pinguins? Os machos dos pinguins de Adélia têm um encantador ritual de cortejo que se destaca no reino animal. Esses dedicados pretendentes procuram nas vastas geleiras da Antártica a pedrinha mais lisa que conseguem encontrar. Essa pedrinha não é apenas uma pedra, é um presente sincero, destinado a impressionar a fêmea. Ao encontrar a pedrinha perfeita, eles a oferecem à fêmea na esperança de conquistar seu amor. Esse gesto com a pedra traz ternura ao relacionamento e demonstra seu desejo de encontrar uma parceira. Curiosamente, quanto mais lisa a pedrinha, mais atraente ela parece para a fêmea, tornando esse processo de escolha uma combinação de beleza e praticidade. Então, da próxima vez que você ver um pinguim carregando uma pedra, lembre-se de que não é apenas para construir ninhos, é uma proposta sincera de amor em um mundo frio e deslumbrante que eles chamam de lar. Você consegue imaginar que o país mais conectado da África é a RDC? A República Democrática do Congo, frequentemente chamada de RDC, é uma nação fascinante devido à sua geografia única. Fazendo fronteira com 9 países, incluindo Uganda e Angola, a RDC orgulhosamente detém o título de país com mais fronteiras na África. Um aspecto interessante é a capital, Kinshasa, que está a apenas 4 quilômetros de Brazzaville, a capital da República do Congo. Essa proximidade incrível cria um vibrante cruzamento de cultura e comércio, onde duas grandes cidades prosperam quase a uma distância de caminhada uma da outra. À medida que as pessoas se movem de um lado para o outro, elas participam de trocas culturais, comércio, e formam amizades que misturam tradições distintas. Os mercados em Kinshasa e Brazzaville transbordam de música animada, comida deliciosa e expressões artísticas, mostrando a rica tapeçaria da vida aqui. Apesar de enfrentar desafios significativos, a RDC é um reservatório de recursos naturais e um testemunho de resiliência. Não é notável como essa geografia pode moldar comunidades, permitindo que celebrem suas identidades únicas enquanto vivem lado a lado? Já pensou por que os geysers entram em erupção na Rússia? O Vale dos Geysers, uma joia espetacular localizada na península de Kamchatka, chama a atenção por sua atividade geotérmica hipnotizante e paisagens deslumbrantes. Esta área encantadora abriga cerca de 90% de todos os geysers da Rússia, tornando-se um destino imperdível para qualquer amante de aventuras. Imagine uma paisagem surreal, onde água quente jorra alto no ar,
criando erupções magníficas que podem ocorrer a cada poucos minutos ou ter dias de pausa entre elas. Ao explorar o vale, você descobrirá poços termais cintilantes que irradiam tons turquesa, além de fumarolas liberando vapor e gases que oferecem uma visão fantástica do núcleo ardente da Terra. Com vários quilômetros de extensão, o Vale dos Géiseres é perfeito para caminhantes e amantes da natureza. Essa incrível atividade geotérmica é provocada pelas fundações vulcânicas da região, mostrando a geologia dinâmica que nosso planeta possui. Seja você um explorador entusiasta ou apenas curioso sobre a natureza, o Vale dos Géiseres é um lembrete inspirador das poderosas forças que moldam nosso mundo. A maioria das pessoas não sabe disso, mas supernovas brilham intensamente. Em 2015, astrônomos fizeram uma descoberta empolgante. Encontraram a Assassin 15LH, a supernova mais brilhante já registrada na história humana. Imagine uma estrela explodindo de forma tão brilhante que sua luz supera galáxias inteiras. Este evento notável chamou a atenção dos cientistas porque, cerca de 2 meses após seu brilho inicial atingir o pico, ela explodiu novamente, surpreendendo os pesquisadores com um segundo aumento de luz. Esse comportamento inesperado sugeriu que a estrela pode ter perdido suas camadas externas pouco antes da explosão ou interagido com gás e poeira próximos de maneiras que os cientistas ainda estão tentando entender. Supernovas como a Assassin 15LH são eventos-chave no universo, pois espalham elementos essenciais como carbono e oxigênio pelo cosmos, alimentando a formação de novas estrelas e planetas. O brilho dessa explosão cósmica viajou bilhões de anos-luz para nos alcançar, permitindo que os astrônomos estudem os processos dramáticos e dinâmicos que governam os ciclos de vida das estrelas. Cada descoberta como essa aprofunda nossa compreensão do universo e desperta a curiosidade sobre os fenômenos cósmicos que continuam a se desenrolar. Fato surpreendente sobre supernovas. A supernova de Kepler, observada em 9 de outubro de 1604, é a última visível, a olho nu, em nossa galáxia, a Via Láctea. Imagine olhar para o céu noturno e ver uma explosão brilhante que chamou a atenção dos astrônomos da época. Esse evento incrível foi um marco importante no estudo das estrelas e seus ciclos de vida. No entanto, o título de última supernova visível pertence à supernova 1987A, que brilhou intensamente na nuvem de Magalhães em fevereiro de 1987. Essa explosão foi tão luminosa que pôde ser vista da Terra a olho nu a cerca de 168 mil anos-luz de distância. Supernovas como essas fornecem informações valiosas aos cientistas sobre o universo, ajudando-nos a entender os ciclos de vida das estrelas. Quando olhamos para o vasto céu noturno, não é intrigante pensar em quais outros mistérios o universo esconde? Você sabia que as moscas dançam para atrair parceiros? Algumas espécies interessantes de moscas, especialmente a mosca Lis-picona, desenvolveram um ritual de acasalamento único que inclui um elemento de dança, semelhante ao famoso moonwalk. Esse comportamento incomum acontece em superfícies de areia, onde os machos realizam sua dança impressionante para chamar a atenção das fêmeas. O moonwalk, conhecido por seu movimento suave, ajuda esses machos a mostrar sua forma física e agilidade, atraindo potenciais parceiros. Ao participar dessa dança de cortejo, eles não apenas se divertem, mas também sinalizam sua força e vitalidade. Imagine pequenas moscas exibindo seus movimentos na praia, esperando conquistar um parceiro com suas danças ágeis. Essa apresentação emocionante destaca os comportamentos complexos e muitas vezes surpreendentes que ocorrem no mundo animal. Quem diria que uma pequena mosca poderia dançar tão habilidosamente em busca do amor? Vamos revelar a verdade sobre os ouriços do mar. Esses incríveis seres marinhos têm uma característica anatômica única chamada lâmpada de Aristóteles, que consiste em 5 dentes dispostos em círculo sob seus corpos. Essa estrutura especializada não é apenas para enfeitar. Ela desempenha um papel importante na sua sobrevivência. Com esses dentes, os ouriços do mar conseguem limpar eficientemente as algas das pedras, tornando-se participantes essenciais do ecossistema marinho. Esses pequenos dentes são incrivelmente fortes e suportam correntes intensas. Além disso, a capacidade dos ouriços do mar de comer algas ajuda a regular seu crescimento, evitando o excesso que pode sufocar os recifes de corais.
Portanto, da próxima vez que você ver um ouriço do mar, lembre-se de que ele não é apenas uma bolinha espinhosa solitária, é um maravilhoso exemplo da engenhosidade da natureza e uma parte importante na manutenção de ecossistemas oceânicos saudáveis. Descubra a verdade sobre o mito da rã fervente. Essa história famosa diz que se você colocar uma rã na água que está sendo aquecida lentamente, ela não perceberá e acabará cozinhando. No entanto, isso está longe da verdade. Pesquisas mostram que as rãs são bastante sensíveis e saltarão da água quando ela começar a esquentar. Elas conseguem sentir mudanças de temperatura e reagem a condições desconfortáveis, provando que não são tão indiferentes quanto o mito sugere. Curiosamente, se uma rã for jogada de repente em água fervente, o choque causará danos imediatos. O mito da rã fervente serve como uma metáfora para os perigos de ignorar mudanças graduais, mas distorce o verdadeiro comportamento dos animais. Então, da próxima vez que você ouvir essa história, lembre-se de que ela tem a intenção de nos alertar, mas não reflete os verdadeiros instintos de sobrevivência das rãs. Não é surpreendente como os mitos podem nos enganar às vezes. Difícil de acreditar, mas os guerreiros astecas usavam o macuahuitl. Esta impressionante arma era feita de obsidiana, um vidro vulcânico conhecido por sua afiação. Os conquistadores espanhóis ficaram admirados com o design do macuahuitl quando o encontraram durante suas conquistas no século XVI. Com uma base de madeira e lâminas afiadas de obsidiana nas bordas, essa arma podia cortar carne, causando ferimentos devastadores aos inimigos. Ao contrário das espadas comuns da época, os macuahuitls eram feitos para golpes brutais, mostrando a habilidade dos astecas em trabalhar com materiais e armas. Os guerreiros usavam essas ferramentas em combinação com sua agilidade e estratégia, tornando-os adversários temíveis em batalha. A eficácia do macuahuitl não só destaca a inventividade dos astecas, mas também marca um importante capítulo na história da guerra. Como essa habilidade excepcional influenciou as batalhas ao longo da história. O excesso de treino realmente afeta os ciclos menstruais das mulheres? Sim, é uma pergunta surpreendente, mas séria. Mulheres que sobrecarregam seus corpos com esportes ou exercícios podem enfrentar uma condição chamada amenorreia. Isso acontece quando o corpo entra em um modo que muitas vezes chamamos de modo de fome. Nesse estado, o corpo prioriza funções vitais, desligando os processos reprodutivos, e os ciclos menstruais podem parar. É como se o corpo dissesse: não consigo lidar com treinos intensos e com a manutenção de uma gravidez agora. Isso pode ser causado por exercícios excessivos, especialmente quando combinados com uma alimentação inadequada. É importante que as mulheres fiquem atentas aos seus treinos e mantenham uma dieta equilibrada, pois menstruações regulares são essenciais para a saúde geral. Se você é atleta e sente uma fadiga incomum ou pulou um ciclo, é hora de ouvir seu corpo e reavaliar seus hábitos de treino. Incrível, mas as proteínas realmente podem restaurar a visão. Pesquisadores do Instituto KAIST na Coreia do Sul fizeram uma descoberta revolucionária ao eliminar uma proteína chamada PROX1 em camundongos. Esse processo surpreendente levou à regeneração da retina, o que é crucial para nossa visão. Mais impressionante ainda é que essa regeneração ocorreu sem cirurgia. Enquanto os cientistas continuam trabalhando nas fases iniciais da pesquisa, eles estão otimistas quanto ao seu potencial para os humanos. Se essa descoberta puder ser adaptada para pessoas, podemos estar à beira de uma nova era no tratamento da perda de visão, trazendo esperança para milhões que sofrem de doenças da retina. Embora o caminho de camundongos para humanos seja desafiador, essa pesquisa abre portas para soluções inovadoras que podem um dia nos permitir restaurar a visão sem procedimentos invasivos. O que você acha sobre o futuro da restauração da visão? Você sabia que as estrelas têm idade, assim como nós? Astrônomos usam métodos incríveis para determinar a idade das estrelas, analisando sua composição química, brilho e posição em um gráfico especial chamado Diagrama de Hertzsprung-Russell. Esse diagrama é como um resumo da estrela, mostrando sua temperatura e luminosidade. Ao identificar onde a estrela está nesse gráfico, os cientistas podem avaliar sua fase de evolução e, finalmente, sua idade. Por exemplo, estrelas mais quentes e brilhantes costumam queimar rapidamente, enquanto estrelas mais frias e apagadas podem existir por bilhões de anos. Esse processo não só nos ajuda a entender o ciclo de vida das estrelas, mas também nos dá uma visão da história da nossa galáxia.
Desde estrelas recém-nascidas em nebulosas, até gigantes antigas em seu último suspiro. Cada estrela conta uma história única, que se soma à nossa narrativa cósmica. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de que essas luzes cintilantes brilham há muito tempo. Você sabia que o Bloco P era uma casa única na Groenlândia? Até 2012, esse incrível complexo habitacional abrigava 1% da população da Groenlândia, tornando-se um centro vibrante da capital Nuuk. Com sua construção alta, o Bloco P acomodava milhares de moradores sob um mesmo teto, criando um forte senso de comunidade. Não era apenas um edifício, havia lojas, áreas para crianças e espaços comuns, onde amigos e famílias se encontravam todos os dias. No entanto, quando a Groenlândia começou a se modernizar, o governo decidiu demolir o Bloco P, acreditando que novos complexos habitacionais atenderiam melhor às necessidades da população. Essa decisão, embora prática, resultou na dispersão de muitas famílias unidas que formaram amizades para a vida toda nesse enorme prédio. O fechamento do Bloco P representou uma mudança significativa, não apenas nas questões habitacionais, mas também na própria estrutura da vida comunitária da capital da Groenlândia. Como podemos equilibrar a modernização com a preservação de comunidades únicas? Você já se perguntou por que enormes tempestades ocorrem em Júpiter? Júpiter gira rapidamente, completando uma volta em apenas 10 horas. Essa rotação rápida cria tempestades poderosas e cintilantes faixas de nuvens que fascinam cientistas e amantes da astronomia. A atmosfera do planeta é um baile caótico de nuvens coloridas, com tempestades tão intensas que podem durar anos. Na verdade, a Grande Mancha Vermelha, uma tempestade gigante maior que a Terra, está ativa há mais de 350 anos. Mas Júpiter não é apenas um lugar de clima extremo. Ele também possui o campo magnético mais forte do sistema solar, que retém enormes quantidades de radiação. Esse campo magnético afeta suas muitas luas e cria um ambiente perigoso, onde os níveis de radiação são tão altos que seriam letais para os humanos. A rápida rotação de Júpiter e suas forças magnéticas trabalham juntas, criando uma atmosfera dinâmica e misteriosa que continua a encantar os astrônomos. A cada missão, aprendemos mais sobre este gigante planetário e suas complexidades, revelando um mundo único em nossa vizinhança cósmica. Quais outros mistérios Júpiter esconde? Difícil de acreditar, mas Brando tinha condições rigorosas de casting. Quando Marlon Brando foi escolhido para o icônico papel de Vito Corleone em O Poderoso Chefão, o estúdio Paramount garantiu que não seria uma tarefa fácil. O lendário ator aceitou um cachê reduzido, o que é surpreendente, considerando sua fama. No entanto, isso foi apenas o começo das exigências do estúdio. Eles também exigiram que Brando assumisse a responsabilidade financeira por quaisquer atrasos na produção causados por seu comportamento imprevisível. Essa condição surgiu devido à reputação de Brando como um ator difícil no set, o que levou o estúdio a proteger seus investimentos. Por fim, em uma medida que chocou muitos, a Paramount insistiu em um teste para avaliar se ele realmente se encaixava no papel. Todas essas condições destacavam as complexas relações entre Brando e os estúdios, mostrando que até as maiores estrelas precisam seguir certas regras. Você vai se surpreender ao saber que a Ocean Spray é uma cooperativa. Isso significa que os agricultores que cultivam a famosa cranberry são, na verdade, os donos da empresa. Em vez de os lucros irem para acionistas, eles são divididos entre os membros da cooperativa. Essa estrutura única não só ajuda os agricultores a manter preços estáveis, mas também lhes dá um verdadeiro poder na gestão da empresa. Imagine poder influenciar decisões sobre branding, marketing e sustentabilidade que afetam sua renda. Como esses agricultores participam diretamente, eles podem trabalhar juntos para garantir que a Ocean Spray continue comprometida com práticas ecológicas e produtos de qualidade. Esse modelo cooperativo não só fortalece a comunidade agrícola, mas também permite que os consumidores desfrutem de deliciosos produtos de cranberry, feitos com amor e cuidado. Não é incrível saber que seu suco de cranberry favorito apoia os produtores locais? A verdade é que os miragens são fascinantes. O tipo mais comum de miragem, conhecido como miragem padrão, acontece quando o ar quente próximo ao chão refrata a luz. Essa refração cria um efeito visual que pode enganar nossos olhos, fazendo-nos pensar que há água ou uma superfície brilhante nas estradas quentes ou em desertos ensolarados.
Você já dirigiu em um dia quente e achou que viu uma poça de água à frente, mas ao se aproximar, ela desapareceu? Essa é a mágica dessa ilusão óptica. As camadas de ar quente perto do solo são menos densas do que o ar mais frio acima, o que faz com que os raios de luz mudem de direção. Como resultado, objetos distantes parecem distorcidos ou deslocados. Os miragens nos lembram de como nossa percepção da realidade pode mudar dependendo das condições ao nosso redor. Uma verdadeira mágica da natureza. O que mais pode enganar nossa mente? Quando a caça ao pé grande se tornou ilegal. Na Colômbia Britânica, a criatura lendária chamada Sasquatch é protegida por lei, destacando as profundas raízes do folclore local. Essa situação legal incomum surgiu após uma declaração do ex-governador, que anunciou que a caça ao Sasquatch é proibida. As razões para essa lei são interessantes. A vida selvagem na Colômbia Britânica é considerada propriedade do Estado e geralmente é necessário ter uma licença para caçar. Como ninguém nunca provou a existência do Sasquatch, a lei ajuda a preservar o mistério e o significado cultural dessa criatura enigmática. Muitos moradores valorizam o Sasquatch como um símbolo de seu patrimônio, o que gera histórias e atrai turistas. Essa combinação de mito e lei desperta curiosidade e debates, levando as pessoas a refletirem sobre o que significa conviver com lendas ao nosso redor. Talvez essas leis ajudem a manter o espírito das histórias vivo. Por que Jet Servan chama nossa atenção? Este impressionante navio de 700 pés não é apenas um barco. Ele foi projetado especialmente para transportar super iates. Imagine uma garagem flutuante gigante, capaz de acomodar até 36 iates luxuosos ao mesmo tempo. Jet Servan permite que os proprietários de iates transportem suas preciosas casas flutuantes através dos oceanos sem a necessidade de longas viagens marítimas. Seu design inovador inclui tecnologias modernas e medidas de segurança que garantem a fixação segura de cada iate durante o transporte. Seja para evitar mares agitados ou economizar combustível, este navio oferece uma alternativa eficiente aos métodos tradicionais de transporte de iates. Com a crescente demanda por experiências luxuosas, Jet Servan desempenha um papel importante no mundo do iatismo de alto padrão, facilitando o prazer dos entusiastas em aproveitar o tempo na água. Por que então ninguém sabe sobre este incrível navio? Você sabe o que é o cruzamento de caibisonte? É um animal único, resultado da combinação do caibisonte com outras espécies, geralmente chamado de búfalo. Esses cruzamentos herdam características dos pais, o que os torna interessantes de se observar. O caibisonte vem de regiões específicas, onde se adapta bem a diferentes condições, e ao cruzar com outras espécies, muitas vezes, resulta em um animal forte e versátil, capaz de se adaptar a diversos habitats. Os búfalos são geralmente caracterizados por um corpo robusto e um temperamento calmo, o que os torna valiosos na agricultura. Eles não apenas ajudam na agricultura, mas também contribuem para a manutenção do ecossistema, preservando a terra e promovendo a biodiversidade. Então, da próxima vez que você ver um búfalo, lembre-se de que ele pode ter o espírito do caibisonte. Não é incrível como a natureza conecta as espécies? O que realmente faz Veneza afundar a cada ano? A cidade de Veneza está desaparecendo lentamente, perdendo de 1 a 2 milímetros a cada ano. Essa inundação é causada por uma combinação de afundamento natural e o aumento do nível do mar, que afeta as costas de todo o mundo. As fundações únicas da cidade, feitas de milhões de estacas de madeira cravadas em seus solos macios e lamacentos, vão se comprimindo com o tempo. Para piorar a situação, as mudanças climáticas intensificaram as inundações, resultando em ainda mais alagamentos na cidade. Locais icônicos como a Praça de São Marcos e os belos canais podem um dia enfrentar a ameaça de um alagamento total à medida que o nível do mar sobe. Cientistas e engenheiros estão correndo para encontrar soluções para proteger essa maravilha histórica. Conseguiremos salvar Veneza para as futuras gerações? Você consegue adivinhar o que realmente impulsiona as soluções energéticas do futuro? Na Mongólia Interior, na China, foi descoberta uma grande reserva de tório, e essa descoberta pode mudar tudo para a energia nuclear. O tório, um mineral menos conhecido, na verdade é mais abundante e eficiente do que o urânio, que é o combustível padrão para reatores nucleares. Com quase 1 milhão de toneladas estimadas no subsolo, esse tório pode fornecer energia para reatores por incríveis 60 mil anos. Ao contrário do urânio, o tório é menos tóxico e produz menos resíduos radioativos de longa duração.
tornando-se uma alternativa mais segura para as necessidades energéticas do nosso planeta. Cientistas e pesquisadores estão empolgados com essa descoberta, pois ela abre portas para fontes de energia mais limpas e sustentáveis, que podem ajudar a reduzir nossa dependência de combustíveis fósseis. Imagine usarmos tório para alimentar nossas casas e indústrias, reduzindo significativamente a poluição. Enquanto o mundo busca soluções inovadoras para combater as mudanças climáticas, o potencial do tório pode desempenhar um papel fundamental na formação de um futuro energético mais brilhante. Quais desafios e benefícios surgirão à medida que exploramos essa nova fronteira energética? Acredite ou não, as Maldivas brilham à noite. Na deslumbrante costa de Vadu, ocorre um fenômeno mágico conhecido como bioluminescência. Pequenos organismos de plâncton marinho iluminam a água com uma luz azul brilhante, parecida com um céu cheio de estrelas refletido no oceano. Esse brilho aparece quando o plâncton é perturbado, geralmente pelo movimento das ondas ou por criaturas que nadam. A luz é uma forma de proteção do plâncton contra predadores, tornando-se um belo mecanismo de defesa. Os visitantes de Vadu podem testemunhar esse espetáculo incrível enquanto caminham na praia ou desfrutam de um banho noturno. Imagine-se espirrando na água que brilha como 1 milhão de estrelas. As excursões costumam destacar essa experiência, permitindo que amantes da natureza e aventureiros se conectem com o mágico mundo subaquático. Não está na hora de adicionar essa incrível visão à sua lista de viagens? Acredite ou não, no Japão existe um avião de anime. Open Sky M02J não é um avião comum. Ele é inspirado no filme amado Nausicaa do Vale do Vento. Imagine, durante 10 minutos emocionantes, este avião único decola com seus motores e depois flutua suavemente, como os carros voadores do mundo mágico de Hayao Miyazaki. Este design inovador mostra como a criatividade no cinema pode inspirar verdadeiros avanços tecnológicos. A conexão entre ficção e invenção não é apenas entretenimento, ela demonstra como a imaginação impulsiona o progresso. Engenheiros e designers se inspiraram na visão artística do filme, combinando estética e funcionalidade, de forma que seja emocionante e prática. Quando o Open Sky flutua no ar, ele oferece um vislumbre do futuro, onde criatividade e tecnologia andam de mãos dadas, expandindo os limites do que o voo pode ser. Este avião de anime pode inspirar a próxima geração de designers de aviões? Poucos sabem, mas a França ofereceu um trono. Em 1870, em meio ao caos político, a Assembleia Nacional Francesa decidiu oferecer o trono a Henrique, conde de Chambord. Esse foi um momento inesperado na história da França, especialmente após a confusão da Guerra Franco-Prussiana. No entanto, Henrique recusou a coroa, porque a Assembleia não concordou em mudar a bandeira nacional do tricolor para o branco, que ele considerava um símbolo dos valores monárquicos que defendia. Sua recusa gerou um comentário espirituoso do Papa Pio IX, que sugeriu que toda a agitação era por algo tão insignificante quanto um guardanapo. Esse incidente destaca o confronto entre as antigas tradições reais e os novos ideais republicanos que surgiam na França na época. É uma visão fascinante de como símbolos como bandeiras podem influenciar decisões políticas importantes. O que você faria no lugar de Henrique? Acredite ou não, os golfinhos dormem com um olho aberto. Essa habilidade incrível está relacionada a uma adaptação única chamada sono uniemisférico. Basicamente, um lado do cérebro do golfinho permanece alerta, enquanto o outro lado desfruta de um sono tranquilo. Essa capacidade única os ajuda a estarem cientes do ambiente ao redor e a subirem à superfície para respirar, mesmo enquanto dormem. As aves também possuem essa característica incrível, permitindo que elas cochilem rapidamente durante o voo ou descansem com segurança em galhos. Estar alerta é muito importante tanto para os golfinhos quanto para as aves, pois isso os protege de predadores e perigos do ambiente. Imagine que legal é cochilar e ainda assim ficar atento. Essa notável característica evolutiva mostra quão engenhosos esses animais são na luta pela sobrevivência na natureza. Acredite ou não, o Mar Cáspio é um lago gigante. É um enorme corpo d'água que muitas vezes é confundido com um oceano e é o maior lago do mundo. O Mar Cáspio está localizado entre a Europa e a Ásia e cobre cerca de 371 mil quilômetros quadrados, o que o torna maior do que qualquer outro lago de água doce ou salgada.
A singularidade do Mar Cáspio é que ele é completamente cercado por terra, ou seja, não há rios que levem sua água para o oceano. Em vez disso, o Mar Cáspio é classificado como uma bacia endorreica, o que significa que sua água não flui para outros lugares. Vários rios, como o Volga, desaguam nele, mas nenhum deles permite que a água saia do mar. Isso não só define seu status como lago, mas também cria um ecossistema incrível com uma flora e fauna diversificadas, incluindo peixes e esturjões, conhecidos por seu caviar. Não é incrível pensar sobre esse enorme lago com características tão interessantes? Sabia que em Veneza existem ambulâncias aquáticas? Na cidade onde as ruas são canais, as ambulâncias tradicionais têm uma forma única. As ambulâncias venezianas são barcos especialmente projetados, que navegam pelos canais, oferecendo atendimento médico rápido a quem precisa. Equipadas com um completo conjunto de materiais médicos, essas embarcações contam com profissionais treinados, que são especialistas em primeiros socorros, enquanto os pacientes são levados para os hospitais. Essa abordagem inovadora para serviços de emergência é crucial em uma cidade onde as ruas estreitas e as pontes podem dificultar a locomoção terrestre. As ambulâncias aquáticas não apenas garantem acesso rápido aos cuidados médicos, mas também nos lembram de como a criatividade pode se adaptar a condições únicas. Então, da próxima vez que você pensar em uma ambulância, imagine um elegante barco deslizando pelos canais venezianos, pronto para salvar vidas com estilo. E se eu te contar sobre as raízes incríveis do HP 9V100? O icônico calculador HP 9V100 não é apenas uma maravilha tecnológica, ele tem uma história única ligada à mesa de madeira de Bill Hewlett. Quando a equipe de designers criou este dispositivo revolucionário, eles enfrentaram um problema inesperado. O calculador não cabia no espaço destinado para o retorno da fita na mesa de Hewlett. Em vez de comprometer o design, um carpinteiro habilidoso foi chamado para aumentar secretamente o compartimento e acomodar o calculador. Essa alteração discreta foi crucial para que o HP 9V100 atendesse às exigências de Hewlett. O que pode parecer um detalhe insignificante nos lembra como o pensamento inovador e soluções criativas impulsionaram o avanço da tecnologia. O HP 9V100 estabeleceu novos padrões para calculadores, abrindo caminho para conquistas futuras. Não é incrível como até as menores mudanças podem levar a grandes inovações? Você sabia que 7,1 bilhões de pessoas usam celulares? Em 2021, cerca de 90% da população mundial eram usuários de telefones móveis, mostrando como a tecnologia móvel se tornou parte da nossa vida diária. Praticamente todo mundo tem um celular, e esses dispositivos mudaram a forma como nos comunicamos, trabalhamos e acessamos informações. Imagine um mundo onde você tem um mini computador no seu bolso, conectando você a amigos, família e a internet. Esse crescimento das tecnologias móveis trouxe mudanças significativas em áreas como educação, negócios e entretenimento. Por exemplo, estudantes podem fazer cursos online, empreendedores podem iniciar negócios apenas com um aplicativo, e serviços de streaming tornaram nossos programas favoritos acessíveis a qualquer hora. À medida que a tecnologia avança, quem sabe como ela ainda mudará nosso futuro. A influência dos celulares é inegável, e eles vieram para ficar. Por que a história muda no espaço? Em 1991, o cosmonauta Sergei Krikalev estava entre as estrelas durante eventos dramáticos na Terra. Enquanto ele orbitava o planeta, a União Soviética se desfez, e isso mudou sua identidade. Krikalev foi ao espaço como cidadão da URSS e voltou para casa como cidadão da Rússia. Esse momento incrível mostra como os eventos na Terra podem mudar rapidamente, mesmo quando os astronautas estão em suas missões a centenas de milhas de altura. Imagine como é aterrissar na Terra e descobrir que seu país não existe mais como antes. A história de Krikalev não é apenas sobre viagens espaciais, é um testemunho da nossa interconexão na comunidade global. Sua experiência desperta interesse sobre o impacto das mudanças políticas e os desafios únicos enfrentados por aqueles que estão em órbita. Você sabia que os músculos têm o nome de camundongos? A palavra músculo vem do latim musculus, que significa pequeno camundongo. Esse nome curioso surgiu entre os antigos romanos, que notaram que quando as pessoas contraem os músculos, isso se parece com pequenos camundongos correndo sob a pele. Imagine só, essa visão interessante do nosso corpo nos dá uma maneira divertida de pensar sobre ele. Os músculos não são apenas tecido,
São partes vivas e em movimento que nos ajudam a andar, correr e até dançar. Os romanos perceberam a conexão entre a tensão e o movimento, e essa interpretação criativa perdurou ao longo dos séculos. Então, da próxima vez que você for à academia ou se esticar após um longo dia, lembre-se de que você não está apenas mostrando bíceps fortes, você está revelando um pequeno camundongo em seus músculos. Não é uma maneira divertida de apreciar nossa anatomia? Porque o rádio chamou a atenção do público. No início do século XX, o rádio era visto como um remédio milagroso, fascinando as pessoas com promessas de cura e energia. Inspiradas em seus supostos benefícios, as pessoas começaram a comprar produtos como sais de banho com rádio, pasta de dente radioativa e até água com radônio, acreditando que esses itens poderiam curar doenças e aumentar a energia. Apesar de sua popularidade, muitos desses produtos continham apenas uma quantidade mínima de radiação, tornando-os principalmente ineficazes para a verdadeira cura. A atração pelo rádio foi alimentada por descobertas científicas e pela agitação da mídia, levando a um grande interesse público. Curiosamente, até hoje, alguns spas ainda promovem tratamentos com rádio, mantendo o espírito dessa época passada. É surpreendente como uma substância associada a desastres e riscos à saúde conseguiu manter tal legado. O que isso diz sobre nossas relações com a ciência e a saúde?